Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta que é extremamente recorrente aqui no nosso canal sobre DTF. DTF é tudo igual? Não, não é. Vou explicar quais são as diferenças de um bom DTF, DTF de qualidade para um DTF de baixa qualidade, beleza? 5 pontos aqui que são primordiais para você obter um DTF de altíssima qualidade. Primeiro deles, o filme, ok? Existem dois tipos de filme no mercado: filme de dupla camada e filme de uma camada. De dupla camada, ele vai proporcionar uma melhor fixação do DTF no tecido, ok? O de uma camada, a fixação não fica tão perfeita quanto no dupla camada. Segundo ponto é quantidade de passadas da impressora. Você vai ter impressoras que imprimem com 2 passadas, 4 passadas ou 8 passadas. Quais são as diferenças? Quanto maior a quantidade de passadas, maior é a qualidade da impressão e melhor vai ser a definição das cores, ok? Então, quando você tem uma impressão de altíssima qualidade, é porque a máquina está imprimindo com 8 passadas. Existe um ponto ruim para quem produz o DTF imprimir com 8 passadas, que é a impressora ela fica mais lenta e consome mais tinta. Entretanto, para o cliente é o que ele vai ter de máxima qualidade na impressão. Então sempre exija a impressão com 8 passadas. Aqui na Fortuna a gente sempre só imprime com 8 passadas porque a gente consegue obter aí a máxima qualidade na impressão. Terceiro ponto, cobertura de branco. Você percebe aí que a máquina está imprimindo colorido e por cima do colorido ela joga uma camada de tinta branca. Por que isso acontece? Porque o DTF, a tinta branca, ela é a base onde a cola, que é o pó, vai fixar para poder ser curado no forno e se transformar na cola que vai fixar, aderir o DTF ao tecido. Então o que acontece? A tinta branca, ela não é só uma tinta branca, ela é mais que uma tinta branca, ela é como se fosse ter uma composição meio emborrachada. Tanto que se você perceber lá, ó, na tinta branca a gente tem um mexedor de tinta. Por quê? É uma tinta bem mais grossa do que o normal. Então você tem que estar sempre fazendo um fluxo de tinta e a tinta não pode ficar parada, porque senão ela decanta em top. Então o que é que o pessoal faz? Reduz o percentual de branco na impressão. Então você tem uma impressão com um percentual de branco mais baixo para poder economizar tinta. Isso causa um problema. Por quê? Ao momento que você reduziu a base de tinta, você reduz também a fixação da cola na base. Ok? Então, quarto ponto é o próprio pó. Ok? No mercado você vai encontrar dois tipos de pó: poliamida e o TPU. A gente trabalha aqui sempre com o TPU. Qual a diferença, Alan, de um para o outro? O TPU vai permitir uma maior elasticidade do tecido, do DTF no tecido, uma maior resistência elástica em relação à poliamida. Então o TPU permite que o DTF ele seja mais resistente a repuxos, ok? E para finalizar, o quinto e o último ponto é ser impresso numa máquina industrial como essa. Por quê? Você vai ter gente imprimindo em máquina industrial, como essa aqui, e tem gente imprimindo em máquina adaptada. Quais são os principais pontos de diferença entre uma máquina industrial e uma adaptada? É principalmente o tratamento eletrostático que é dado no filme. Por quê? Eu tenho um pó aqui e tenho um filme. Essa base aqui, ela é aquecida e gera uma carga eletrostática para que essa base ficar com a carga e o pó ficar com a outra carga. Opostos se atraem. O que acontece? O pó ele vai fixar de forma eletrostática na base que é o branco, ok? Então aqui ó, ele joga uma carga elétrica no pó para poder o pó fixar no branco. O que acontece? Numa máquina adaptada isso não é feito. Por quê? Então, porque não tem esse sistema. Ele vai fazer isso manualmente. Pega uma folha lá que ele não pré-aqueceu, inclusive depois eu vou falar também do aquecimento, e joga o pó e balança lá e tira o excesso e vai botar no forno. Aqui não, é um sistema bem mais profissional que vai dar uma qualidade melhor e uma fixação melhor do pó. Um último ponto é a questão do aquecimento. Toda essa área que você está vendo aqui, ela é aquecida. Ela está aqui entre 75 e 80 graus. Por quê? Porque a tinta, quando ela sai da impressora, vou tentar mostrar para vocês, ó, ela está brilhando, está bem fresca. Quando ela chega aqui, ela já está bem mais sequinha. Por quê? Eu preciso secar essa
tinta para o pó ele não afundar na tinta, ele ficar na superfície da tinta. Se a tinta está fresca e você joga o pó aqui, o que acontece? O pó vai enterrar na tinta e eu não quero que isso aconteça. Se ele enterrar, ele não vai criar a camada de fixação que eu quero, que é lá quando sair do outro lado. Então, a tinta tem que ser pré-aquecida para poder chegar aqui, ó, quase seca, tá vendo? O brilho já está bem mais opaco do que aqui, ó, bem mais brilhoso. E aqui acabou de sair e aqui já está mais sequinho. Então, o pó vai ficar na superfície, ele não enterra no DTF. Então, são essas diferenças que vão fazer com que o DTF ele tenha uma melhor qualidade e uma maior durabilidade na sua aplicação. Então, quando perguntarem DTF é tudo igual? Não, existem inúmeras diferenças que vão diferenciar um bom produto, como esse que a gente produz, de um produto de baixa qualidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora. Abraço!